Está no ar mais uma edição do Viver Melhor, o programa de saúde da TV Justiça. No Brasil, a cada 1.000 adolescentes, 53 engravidam precocemente. Os dados são do relatório sobre a situação da população mundial, publicado em 2020 pelo Fundo de População da ONU. Os impactos de uma gestação precoce e não desejada são muitos, principalmente na trajetória educacional e profissional das jovens mães. Segundo dados do IBGE, 6 de cada 10 adolescentes grávidas não trabalham nem estudam. Um cenário que contribui para a perpetuação de ciclos intergeracionais de pobreza e desigualdade. Mas como prevenir a gravidez não intencional? No Viver Melhor de hoje, vamos conversar com especialistas sobre métodos contraceptivos, planejamento familiar e os avanços na área. Veremos ainda como a comunidade científica tem trabalhado o desenvolvimento de anticoncepcionais masculinos. E para começar, a gente confere a história de duas mulheres com experiências distintas na maternidade. Simone levava uma vida comum de adolescente. Ia para festas e vivia as descobertas e transformações típicas dessa fase. Até que veio a notícia, estava grávida. Eu engravidei com 16 anos, não era um desejo meu, eu fui sem plano, sem nada, era um adolescente bem, saía muito, me divertia, namorava com o pai do meu filho. Aí a gente terminou, aí na volta, que a gente voltou, aí eu tive o Miguel. Eu estudava na época, aí eu tive que parar, né? Estudava e trabalhava também, eu era menor aprendiz na Infraero. Aí eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Aí eu tive que parar os estudos, mas depois eu voltei. E o trabalho também, eu voltei depois. As dificuldades de uma gravidez precoce sem o apoio do pai da criança e a falta de experiência no auge da adolescência levaram Simone ao limite. Eu pensei até em abortar também, nos 2 primeiros meses. Mas aí depois minha mãe descobriu, que eu escondi dela. Ela descobriu, aí fiz a ecografia, aí quando eu fiz a ecografia que eu desisti mesmo de abortar essas coisas, eu queria mesmo ter ele. Tive apoio dos familiares, eu sou nordestina, né? Então no Nordeste isso acontece bastante, da mulher engravidar cedo, né? Tive apoio da minha mãe, tive apoio da minha avó na época, dos meus tios, da minha prima, sempre fui apoiada. Falta de informação e de diálogo na família também foram fatores que contribuíram para a gravidez na adolescência. Hoje, aos 33 anos e com Miguel, de 17, ela toma todas as precauções. Nunca tive conversa com minha mãe sobre sexo, sobre sexualidade, sobre essas coisas. Nunca tive conversa com ela e, assim, eu sabia da camisinha só e da pílula do dia seguinte, mas nunca usei. Depois da gravidez eu comecei a passar, a usar injeção, a usar preservativo, aí depois a gente, né, cai na real e começa a usar as coisas certinho. Para a psicóloga e sexóloga Enilda Mota, é preciso ter abertura em casa para informar e preparar os jovens para os riscos de uma gravidez não intencional no início da vida sexual. Muitas famílias não falam de sexo, não falam de sexualidade desde a infância. Muitas vezes vão passar a vida toda sem falar sobre isso. Então é importante perceber que a gente pode conversar de sexo e sexualidade, que isso, dependendo de como a pessoa conversa, de como isso é abordado, para o adolescente vai fazer muito bem. Isso não vai aflorar a sexualidade da pessoa, isso é mais um mito, né? Falar disso é dar abertura em casa. Vamos conversar sobre contraceptivos, vamos conversar sobre o uso da pornografia, vamos conversar sobre a primeira vez, Dá o espaço. Diferentemente de Simone, aos 33 anos, Evelyn é uma mulher que não abre mão da pílula anticoncepcional. Casada com Felipe, mãe de Alice, de 6 anos, ela iniciou o método contraceptivo como tratamento de um problema no ovário e depois continuou com o medicamento como forma de evitar a gravidez fora do planejamento do casal. Eu comecei a tomar então a partir dos meus 18 anos, tá? Com uma consulta ao ginecologista em que eu fui porque eu apresentava micropoliscistos. Então ele me indicou para tomar a primeira pílula. Eu tomei por um período de, acho que foi 5 anos para absorver.
E aí, a partir daí, eu comecei a tomar e não parei mais. Eu acredito que o planejamento familiar é muito importante, né? Você construir a ideia de ter um filho, de ter uma filha, você se planejar, você imaginar que um filho não é algo momentâneo, que é algo que você terá para a vida toda, que você possui responsabilidades, que você possui propósitos para eles, e assim foi planejado. Nós planejamos durante 10 anos a vinda da nossa filha, né? E sabemos o quanto isso impactou na nossa família, impactará durante uma vida toda. E para compreendermos melhor sobre contracepção e saúde, eu converso agora com as médicas ginecologistas Jordana Diniz e Karen Rocha, que também é especialista em reprodução humana. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Doutora Karen, nós estamos na Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Vamos começar então falando sobre métodos contraceptivos e mulheres. O que fazer para evitar essa gravidez precoce, que a gente sabe que acontece muito? A gente tem vários métodos contraceptivos para as mulheres, né? Aqui eu vi a Simone falando sobre o preservativo, que não é bem para a mulher, esse é mais do homem, né, que ele acaba usando, mas a gente também tem o preservativo feminino e a gente tem as contracepções hormonais também, onde a gente tem pílula, tem injeção, tem implante, tem os DIUs, que são os dispositivos intrauterinos, que aí não necessariamente tem hormônio. A gente tem algumas coisas antigas que não são muito usadas no Brasil, que são os diafragmas, as esponjas. Então, assim, a gama para anticoncepção, ela é muito grande. Então, hoje a gente acha que a gravidez indesejada, ela é muito pela falta do conhecimento mesmo. E, às vezes, por próprios bloqueios ou dificuldades que essas meninas têm nas suas próprias famílias, de conversa ou mesmo de abertura, né? Mas a gente tem vários tipos e uma gama enorme. Então, não necessariamente isso vai te dar um efeito colateral, isso vai ser ruim. O bom método anticoncepcional é aquele método que é bom para essa pessoa. Pois é, e é até difícil a gente pensar que essa falta de conversa ainda existe nos dias de hoje, né? Agora, doutora Jordana, quando não existe aí a prevenção, a mulher engravida, principalmente na adolescência, quais são os impactos disso e também o risco para essas adolescentes? Então, o que eu vejo muito no consultório também, na prática da docência, é que essas adolescentes que elas não são bem orientadas com relação aos métodos contraceptivos, elas também correm outro risco, que é da aquisição de doenças sexualmente transmissíveis. Muitas vezes essas pacientes, elas não têm ideia que a gestação é o menor impacto que elas vão ter. Nós temos diagnosticado cada vez mais pacientes muito jovens com doenças como AIDS, sífilis. Então, nós precisamos falar das duas coisas, tanto da contracepção para planejamento familiar, planejamento de futuro, mas também das doenças sexualmente transmissíveis em adolescentes. Então, o impacto não é só para aquela adolescente, mas para a saúde pública como um todo, né, doutora Jordana? Exato. E principalmente quando nós pensamos que essa adolescente, quando ela não tem diálogo em casa, muitas vezes ela busca informações errôneas na internet, ou mesmo entre amigas que não sabem tanto quanto ela, e isso ocasiona um efeito cascata aí de desinformação, doenças, um planejamento familiar errado, é isso. Doutora Karen, agora o acesso a esses métodos contraceptivos, ele tem a ver também com a desigualdade social? Muito. A gente tem as dificuldades de acesso são o Ministério da Saúde e os postos de saúde, principalmente, eles pedem uma receita médica para uso desses anticoncepcionais. Então, essa pessoa tem que ir num médico, o que está certo. O problema, não tem médico na rede pública. A gente passou agora 2 anos de pandemia, onde malemar tinha enfermeira. E a enfermeira não é capacitada a dar uma receita para essa menina. Então, você vê que já começa da burocracia de ter a receita, passar pelo médico para conseguir comprar ou ter esse contraceptivo. Então, a gente tem várias dificuldades, vários bloqueios, onde esse adolescente não consegue conversar com seus pais, então ela já não sabe para onde ela tem que ir. Se ela vai num posto de saúde, ela não tem um médico, alguém capaz para conversar com ela, ela não tem esse acesso. E depois, se ela vai num posto de saúde para querer uma informação, para querer uma orientação, ela também não tem. Então, a gente vê essa capacidade essa incapacidade do próprio poder público de ajudar essas adolescentes na gravidez indesejada.
E desde os tempos mais remotos, sempre existiram tentativas para separar a relação sexual da reprodução. Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, e o filósofo Aristóteles, por exemplo, já falavam de métodos contraceptivos lá no século V a.C. Mas foi com a pílula anticoncepcional, criada por volta de 1960, que ocorreu a revolução sexual e reprodutiva. A gente conversou com a socióloga Camila Galetti, da Universidade de Brasília, para saber mais sobre anticoncepcionais. Cabe ressaltar aqui sobre o quanto esses métodos contribuíram, né, para o avanço das escolhas das mulheres, né, no sentido de que isso faz com que elas passem a ter uma certa autonomia sobre os seus corpos e possam decidir por si mesmas, né, o que fazer e como evitar, né, uma gravidez. E é interessante também trazer a discussão de que, apesar das pessoas terem conhecimento dos inúmeros métodos contraceptivos, segundo algumas pesquisas, somente cerca de 37% da população de fato utiliza, né? Então a gente percebe que ainda é um número muito ínfimo, tendo em vista os casos registrados, né, no SUS, dentre outras discussões que abarcam o planejamento familiar, né, no que diz respeito à utilização desses métodos. De volta ao estúdio e a nossa conversa com as médicas ginecologistas Jordana Diniz e Karen Rocha. Doutora Jordana, a gente já falou aqui dos vários métodos contraceptivos. Existe aí algum levantamento, algum estudo sobre qual é o mais usado no Brasil? Olha, hoje nós temos uma disputa muito grande, até devido à facilidade, né, de obtenção da contracepção oral. Sem dúvida, acredito que a contracepção oral é o método de entrada, né, que muitas pacientes, até pela questão do teste terapêutico, que a doutora Karen já citou, para adaptar a paciente a essa contracepção. Então, nós teríamos uma prevalência maior da contracepção oral. Mas também nós temos, né, um retorno ao uso do dispositivo intrauterino sem hormônios, né, que seria o DIU de cobre ou DIU de cobre com prata, que as pacientes têm procurado muito no consultório. Então, assim, existe essa demanda, bem como existem muitas pacientes fazendo métodos que nós chamamos de método Billings, né, que é o método sem uso de medicamentos. Então, todas essas possibilidades estão existindo hoje no país, bem como as inovações, né, que eu acredito que nós falaremos na sequência. Doutora Karen, e a gente sabe que os números são altos, né? Mas tem aí os métodos à disposição. Falta informação? Existe também algum tabu sobre a idade ideal para se começar essa prevenção? Muito. E um dos maiores entraves que a gente tem é entrar nas escolas. As escolas, elas são o meio melhor para a gente influenciar, informar essas adolescentes, tanto os meninos como as meninas, tá? Porque a desinformação não é só pelas meninas adolescentes que engravidam, mas sim pelos meninos que engravidam essas meninas. E às vezes eles nem sabiam que isso podia acontecer. Então, eu acho que a primeira coisa é escola, é educação. E o fato de você dar informação para essas crianças, você não está estimulando-as a ter relações sexuais. A educação sexual hoje, ela é super criticada no sentido de que a gente está estimulando as crianças a terem relação. Não, isso não tem nada a ver. Ninguém estimula alguém a ter relações. Essas são coisas hormonais, são coisas do período que essa pessoa está passando. A idade certa para ter uma relação sexual, ela não existe. Né? Assim, em termos fisiológicos, isso não tem. O que a gente tem que falar existem repercussões caso você queira iniciar as suas relações sexuais. E como a doutora Jordana falou, as doenças sexualmente transmissíveis são a pior coisa que está acontecendo agora para esses jovens, porque tem essa iniciação sexual cedo, sem nenhuma informação. Pois é, a gente viu aí que a informação é essencial para tudo, né? Para a proteção da saúde de uma forma geral e também da gravidez. Agora, doutora Jordana, como escolher o método anticoncepcional mais adequado para cada pessoa? Olha, é muito importante, como eu já citei, a questão da entrevista da paciente. Então, inicialmente, deve ser feita uma entrevista minuciosa, né, que vai perpassar aí os hábitos da paciente, bem como histórico de doenças, históricos familiares. É muito importante que nós conheçamos os hábitos das pacientes. Por exemplo, as adolescentes têm muita dificuldade
com o horário da pílula anticoncepcional oral. Então, muitas acabam engravidando porque elas não têm esse controle, esquecem. Então, sempre, inicialmente, fazer um rastreamento dessa paciente do ponto de vista ginecológico. É muito importante que nós façamos também, se essa adolescente já iniciou vida sexual, a coleta do Papa Nicolau, a citologia, para rastreamento também do câncer de colo uterino, das doenças relacionadas à parte sexual feminina. E a partir daí, nós vamos estabelecer junto com a paciente, tem que ter diálogo. Qual é o método que ela vai aderir mais? Qual é o método que ela pode deixar de aderir por algum problema em casa? Por exemplo, recentemente eu tive uma adolescente que não queria contar para os pais do início da vida sexual, então ela não queria ter a pílula anticoncepcional, aquela cartelinha de remédios em casa. Então, sempre, se essa paciente ela nos conta tudo, nós podemos escolher entre o método via oral, o implante, o dispositivo intrauterino, se ela já iniciou vida sexual. Então, vale muito a pena amadurecer junto com a paciente e orientar também que após o início desse contraceptivo é necessário uma revisão, é necessário que a paciente volte no consultório. É importante isso, ressaltar que tem que ter as consultas regulares. Agora, doutora Karen, esses métodos contraceptivos, eles podem ajudar também no tratamento de doenças como endometriose, por exemplo, acne, climatério? Sim, muitas vezes a gente começa um método anticoncepcional hormonal porque a paciente tem outros sintomas. Ela às vezes nem iniciou sua atividade sexual, mas ela tem cólicas, que pode ser da endometriose, pode ser de mioma, ela tem acne, irregularidade menstrual que atrapalha muito essa menina, as TPMs muito fortes. Eu tenho pacientes, por exemplo, que têm problemas de coagulação, então quando elas sangram muito, chega ao ponto de ficar anêmicas. Então a gente tem vários usos dos anticoncepcionais hormonais que não são só anticoncepcionais. Bom, o Viver Melhor faz um breve intervalo. No próximo bloco, vamos conferir uma inovação que promete democratizar os métodos contraceptivos para homens e mulheres, sem a utilização de hormônios. Viver Melhor está de volta e hoje fala sobre contraceptivos. Da milenar camisinha até os implantes hormonais mais modernos, foram muitos os avanços nos métodos disponíveis, mas eles sempre estiveram direcionados prioritariamente ao público feminino. A ideia de criar um anticoncepcional hormonal para homens existe há quase tanto tempo quanto as pílulas para as mulheres. E nós fomos às ruas saber o que eles acham da proposta de contraceptivos hormonais masculinos, a exemplo das famosas pílulas. Se houvesse um medicamento desse tipo para homens, eles tomariam? Poxa, isso é um sonho, né? Para não ter que fazer a vasectomia, né? Sim, com certeza. Cara, para tirar um pouco da carga da mulher. A mulher, ela que recebe tudo, né? Recebe a carga de ser mãe, engorda. Ou seja, se a gente puder fazer alguma coisa para diminuir essa carga, pelo menos eu faria. Não. É porque eu acho que isso é mais coisa feminina do que masculino. Existe outro tipo de recurso, né? Para o masculino, né? Que se existe a operação, né? Eu tomaria, sim, mas eu acho que como a mulher que gera o menino, eu creio que a responsabilidade seria não mais dela, mas a cargo dela cuidar disso, porque o homem poderia muito bem falar assim, eu estou usando e não está usando, e enganar a mulher. E embora sejam poucos os métodos contraceptivos eficazes para homens, o cenário está mudando. E a comunidade científica vem desenvolvendo estudos para ampliar as opções de contracepção destinadas ao público masculino. É o que veremos no quadro Avanços de hoje, um dispositivo chamado Coso, que recebeu o Prêmio de Design James Dyson Awards 2021. Criado por uma alemã, o equipamento promete ser um contraceptivo masculino reversível e sem hormônio, que pode ser usado em casa sem efeitos colaterais. Vamos conferir. A mecânica é simples. O aparelho portátil funciona como uma espécie de banho de ondas. O usuário preenche o dispositivo com água, espera o líquido aquecer e coloca a bolsa testicular dentro do equipamento. A ação do ultrassom acoplado no coso suprime a mobilidade dos espermatozoides, causando uma infertilidade temporária e reversível. A ideia surgiu após a designer alemã Rebecca Weiss ser diagnosticada com câncer de colo de útero
que, segundo ela, surgiu após o uso continuado da pílula anticoncepcional. Depois disso, a contracepção hormonal já não era mais uma opção. A proposta de usar o ultrassom como um contraceptivo masculino é antiga e surgiu ainda em 1977, quando uma pesquisa analisou o uso dessa frequência nos testículos como método de contracepção em gatos, cães, macacos e humanos. Já outro estudo, conduzido por um grupo de cientistas norte-americanos em 2012, apontou a viabilidade do tratamento. Essa proposta que esse novo produto traz, ela é bem interessante, que a ideia é atacar os testículos, fazer um banho testicular com energia ultrassônica para, de certa forma, impedir que as células precursoras dos espermatozoides gerem espermatozoides viáveis. E para aqueles que já estão viáveis, que haja uma perda da sua cauda, da sua capacidade de se locomover. Então, isso aí é um estudo que já foi testado em ratos com uma relativa eficácia. E, mais recentemente, esse protótipo, ele se adequa bem, né, à genital masculina do homem, para encaixar ali, fazer aquele banho, uma coisa que pode ser feita caseira, coisa simples, né, e realmente, se comprovar da sua eficácia, vai realmente revolucionar as opções de contracepção e até, por que não, o mercado de contracepção masculina. É importante lembrar que essa tecnologia ainda está em fase de testes para ser utilizada por humanos com eficácia e não tem previsão para chegar ao mercado. E de volta ao estúdio, vamos conversar um pouco mais com as médicas ginecologistas Jordana Diniz e Karen Rocha, que também é especialista em reprodução humana. Doutora Karen, vamos começar aí por uma polêmica. Por que deixar o método anticonceptivo sempre aí a cargo das mulheres? Ainda existe muito tabu sobre isso. Por que até hoje não existe uma pílula anticoncepcional eficaz para os homens? Bom, uma das questões, o próprio preconceito dos homens, né, que eles têm essa questão, você viu, bem arraigada, onde às vezes o problema é nosso e não deles, né? E a gente tem essa parte também que muitos dos anticoncepcionais masculinos que foram testados antigamente tinham a ver com a testosterona. Então, tentavam reduzir a produção desses espermatozoides, diminuindo a testosterona, ou seja, os efeitos colaterais para esses homens era muito grande. Então, não é que não está se tentando anticoncepcionais masculinos. Isso está se tentando já há muito tempo, mas é porque realmente ainda não se conseguiu nada que não tivesse muitos efeitos colaterais, o contrário com o anticoncepcional das mulheres. E, como vocês mesmos mostraram na matéria anteriormente, foi uma revolução para as mulheres poder escolher o ficar grávida ou não. Doutora Jordana, a gente viu no quadro Avanços de hoje que a utilização do método COSO surgiu após uma designer alemã ser diagnosticada com câncer de colo de útero. A utilização desses hormônios, ela tem impacto na saúde? Hoje nós sabemos que o câncer de colo uterino tem como principal causa o HPV, que é o vírus transmitido sexualmente. Então, hoje nós temos outros cânceres que são mais hormônio dependentes, como, por exemplo, câncer de mama, câncer de endométrio. Então, nós sabemos, né, a doutora Karen citou anteriormente, que os anticoncepcionais que são combinados, né, no caso que tem estrogênio e progesterona, têm uma tendência maior a estímulos hormonais e nós sabemos que esses estímulos podem ser responsáveis por desencadear geneticamente o câncer que as pacientes já trazem com elas, mas é muito difícil nós falarmos ou responsabilizarmos os contraceptivos pelo caso de câncer isoladamente. Então, assim, eu achei extremamente interessante essa questão do COSO, mas, no entanto, não pode ser divulgado que o câncer de colo uterino foi causado pelos contraceptivos. Eu acredito que os outros colegas concordem comigo. Quais são os avanços que têm surgido aí, não só na ciência, como a gente veio falando ao longo do programa, mas também na evolução da mentalidade das pessoas, doutora Karen? Bom, a divisão dos problemas já é uma evolução, né? Então, o fato de os homens também estarem procurando as coisas para ver no que eles podem ajudar, né? No que eles podem se comunicar com as mulheres, não deixar essa responsabilidade só para as mulheres, eu acho que já é um avanço, né? Então, assim, o quebrar esses paradigmas, quebrar esses tabus,
não ficar falando mal do meio da medicação, e sim do jeito que está sendo feito. Então, por exemplo, a informação está sempre em primeiro lugar aqui, né? Os avanços, eles aparecem conforme a informação vai saindo. Então, é importante isso, é manter a informação sempre up to date, sempre nova. Eu acho que é isso que traz as inovações, né? E essa divisão de trabalhos, onde isso não é só a responsabilidade da mulher, ou isso não é só a responsabilidade do homem, eu acho que daí vem as inovações. A gente tem as inovações medicamentosas, onde cada vez mais a gente diminui as doses dos contraceptivos hormonais, onde a gente tenta usar contraceptivos de alto tempo, ou seja, que você não precisa lembrar deles. Então, as inovações estão aí para facilitar a vida de quem está usando. E, claro, de modo que não tenha efeito colateral, de modo que você escolha o que é que você quer da sua vida. E agora as tendências vão ser no sentido de manter a fertilidade dessa mulher. Porque hoje, 40 anos, ainda somos jovens. Doutora Jordana. Eu penso muito, sempre converso muito com as pacientes, que nós temos que pensar o método contraceptivo como uma escolha natural da vida, parte do dia a dia. Então, é importante, né, que nós falamos muito sobre fertilidade. Uma dúvida frequente das pacientes no consultório é se usar contraceptivo prolongado prolonga a fertilidade. Então, isso tem que ser colocado para a paciente que não existe, né? Que a fertilidade ela tem que ser conduzida, investigada por um especialista, que ela pode se programar, mas não negligenciar, né? Que os ovários envelhecem. Então, eu vejo como grande inovação a questão da paciente poder escolher a via de administração. Vias de administração que podem ser de longa duração, como, por exemplo, os dispositivos intrauterinos que duram entre 5 a 10 anos. Então, é uma paciente que ela pode se programar a longo prazo. Para as pacientes que são grandes empresárias, que fazem aí, têm uma carreira de sucesso, querem ser mãe mais tarde, bem como deve ser orientado para essas pacientes, junto com a contracepção, a possibilidade de congelamento de óvulos, né, dela ter uma programação aí gestacional sem surpresas no futuro. E uma outra grande inovação que eu vejo é a possibilidade do diálogo. Isso não existia antes, né? Achei fantástico no quadro o homem que fala, olha, eu gostaria de dividir a responsabilidade com as mulheres. Então, a mentalidade da nossa sociedade está mudando, a programação é do casal e isso tem que ser muito valorizado. E vamos falar agora de mitos e verdades em relação aos contraceptivos hormonais. Mesmo estando disponíveis no mercado desde 1960, ainda são muitas as dúvidas que as pílulas anticoncepcionais geram. Doutora Jordana, uma dessas dúvidas que as pessoas costumam falar aí, o uso da pílula diminui a libido, o desejo das mulheres? O que nós temos que entender é que quando a paciente ela está em uso de método contraceptivo, ela não tem as flutuações hormonais originais aí, fisiológicas, né, do seu organismo. Então, nós temos um acréscimo hormonal que vai fazer com que essa paciente mantenha os níveis hormonais num platô. O que significa isso? A depender do método contraceptivo, hoje nós já temos contraceptivos que interferem pouquíssimo na questão da libido. A paciente vai sim perceber um pouco de mudança em todo o seu ciclo hormonal e devido à ausência dos picos hormonais, ela sim pode ter alteração da libido. Mas uma coisa que eu tenho certeza que os outros colegas vão combinar comigo, né, e concordar, é que a libido ela não tem só a ver com as flutuações hormonais, mas também com a boa sexualidade da paciente, com a paciente ter uma boa relação com o parceiro ou com a parceira. Então, a libido feminina, ela não depende só do contraceptivo. Muitas pacientes chegam no consultório e falam, doutora, esse remédio que a senhora me prescreveu não foi bom, minha libido tá ruim, mas aí eu começo a perguntar, como é que tá a sua rotina de trabalho? E os filhos? Então, isso tudo tem que ser colocado em consideração e não somente a contracepção. Doutora Karen, e o uso do álcool e do cigarro interferem nos métodos anticonceptivos? É mito ou verdade? Verdade, interfere sim no quesito de o cigarro na questão do tromboembolismo, né? Então, a gente sabe que os anticoncepcionais hormonais, principalmente os combinados, eles têm essa tendência de ser mais trombofílicos, ou seja, eles causam um pouquinho mais de trombose e junto com o cigarro, meio que agoniza isso aí. Um combina com o outro, isso pode aumentar ainda mais. Então, varizes, tromboembolismo, às vezes
a imunidade que abaixa mais porque você tem vários entupimentos desses vasos, isso pode acontecer. Doutora Jordana, em relação ao provocar aumento de peso e aumento de celulite, mito ou verdade? Olha, essa pergunta é a pergunta que me acontece no consultório aí com uma certa frequência, tenho certeza que Karen também. Então, alguns perfis de contraceptivo, a depender da progesterona que é usada, que é o hormônio artificial, eles podem estimular uma retenção hídrica, que é realmente reter mais líquido, e essa paciente confunde, né, a retenção hídrica com o ganho de peso. Eu brinco muito com as pacientes que o que engorda é a boca. Então, assim, as pacientes não fazem atividade física, se alimentam mal e atribuem ao contraceptivo esse ganho de peso. Então, assim, isso deve ser levado em consideração e principalmente com relação à celulite. Hoje nós sabemos que, além das questões genéticas, a falta de atividade física e o excesso de peso causam muito mais celulite que o próprio contraceptivo. Então, é mito. Doutora Karen, doutora Jordana, muito obrigada pelas informações tão importantes aqui para todos nós. E o Viver Melhor fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Até o próximo programa. Tchau.